Marcelo Ferreira, né? Para falar de uma pauta específica, Missão China. É isso, Marcelo? Seja bem-vindo, explica para nós. Bom dia. Bom dia, Marlene. Bom dia a todos os radiovintes. Isso mesmo, a associação inicia, né, na próxima semana a construção de um novo produto, especificamente aí falando uma ideia de missão voltada para a China. E é para quem é direcionado, para quais empresários ou para quais pessoas, Marcelo? Bom, contextualizando, Marlene, nós sabemos que hoje a China é que traz a tendência do mundo, ela que constrói a tendência, que constrói muito daquilo que nós temos em nível mundial, vem da China, indústria, comércio, tudo, né, indústria, Marcelo? serviços, tecnologia. Verdade. E nesse sentido, Sorriso já é uma cidade bem posicionada, isso a gente não pode negar. Mas nós temos muitos empresários, muitos empreendedores que, ou pelo porte empresarial, ou por questões técnicas, ou receio de língua, né, a questão do idioma, não vão ou não acessam esse mercado. E nesse sentido, a associação está fazendo esta provocação no 6º Café Empresarial, onde nós vamos começar a construção de um grupo, nós vamos construir, o intuito é construir um grupo para levar esses empreendedores para a China. Então nós já estamos, né, começamos a divulgação do 6º Café Empresarial e nós já temos recebido muitos retornos de pessoas perguntando justamente, mas qual é o foco, qual é o grupo? Vai fazer uma expedição para a China A mesmo. expedição, o foco é a China. Então, o que faz parte desta pauta? Uma construção coletiva. Então, o itinerário da missão em si, ele vai ser construído a partir deste grupo. Então, se a adesão inicial, um exemplo, tivermos mais pessoas do agronegócio, a missão vai ter um foco no público do agronegócio. Entendi. Se for construção civil, a mesma lógica. Se tivermos mais empresas na área de tecnologia, na área de inovação, inteligência artificial, vamos para esta lógica. Você vai tentar contemplar a maioria, então. A ideia é que este grupo seja permanente e o primeiro a gente contemple uma maior quantidade de integrantes, vamos assim dizer. Perfeito. Né? Então, novos grupos poderão nascer a partir deste, não é um projeto limitado. Então, a gente vai estar no 6º Café fazendo esta apresentação do projeto e criando o primeiro núcleo duro, o primeiro grupo ali, e a partir deste a gente deve ter novos grupos sendo contemplados. Você já foi para a China? Eu estive na China. Vamos fofocar um pouco sobre a China. Conte-nos mais sobre a China, Marcelo. Eu já estive na China, tem alguns anos que eu tive, mas tive a oportunidade de passar um mês lá. Legal. E fui fazer um curso, né, uma capacitação à época pela Escola de Comércio de Xangai. E se tem um país que eu digo, cria a oportunidade e visite, é a China. É tudo isso que o povo fala mesmo, então, na sua visão, Marcelo? É isso e muito mais. A gente, quem tem a oportunidade de estar lá, eu costumo dizer frequentemente que vivencia coisas que, seja por uma palavra ou seja por um vídeo, não é possível Só transmitir. vai ver indo lá mesmo. Só vai ver indo lá. Seja em nível de organização, seja em nível de cultura, seja em nível de população propriamente, né, de pessoas. Então, é um país que ele se estruturou para assumir esta liderança. Comando mundial mesmo. Eles recebem bem, por exemplo, os brasileiros lá, Marcelo? A recepção deles é impecável. É muito comum em vários ambientes a gente encontrar, inclusive, né, pessoas que já falam o idioma português. Para poder receber melhor. Para poder receber as pessoas. Então, já tem muitas empresas, muitas indústrias que o próprio idioma eles já trazem, né, numa perspectiva mais nativa para o português nosso. Em alguns lugares o espanhol, em outros o inglês. Mas eles têm este cuidado, porque eles se prepararam para serem aí
os precursores, né, de inovação, de tecnologia, de entrega para o mundo. Pelo seu conhecimento, tem alguma área que tenha mais possibilidade de aproveitar essa oportunidade que o comércio, que essa interação, que essa cooperação com a China proporcionaria ao Brasil? Bom, nós temos setores fortes pela própria natureza de Sorriso, que é o próprio agronegócio em si. A gente tem uma parte muito importante ali que o agronegócio pode ser beneficiado. E a gente tem no setor de logística, peças, máquinas, equipamentos, oportunidades muito boas de fornecedores. Ainda ontem eu visitava uma empresa aqui em Sorriso, né, e a gente conversava, que existem indústrias chinesas hoje de peças, vamos usar o termo paralelas, mas elas atendem ou entregam tão bem quanto peças originais. Seria uma segunda que linha. É uma segunda linha, com né? garantia, de certa forma. Com garantia, todo o processo. A gente não está falando aqui porque antigamente existia muito isso, é da China, é falsificado. Verdade, Não. tinha essa impressão, né? Muita gente ainda tem essa impressão. Muita gente tem essa impressão, mas isso hoje, para quem visita a China, na realidade isso é não existe mais, né? Não é mais, não é falsificação. É uma segunda linha que entrega tão bem quanto ou melhor que a primeira. Eles se adaptaram a fazer essas cópias aí até para atender uma população que é muito grande, né, no país. O termo, eu diria assim, eles hoje não usam mais tanto o termo cópia, né? Para quando é de uma marca existente, eles têm o que eles chamam de segunda linha, similar, entregando tão qual a primeira linha. E, em muitos casos, eles já têm o equipamento que é um clone, mas respeitando, né, todos os aspectos de importação, exportação, legalidade da coisa e qualidade, com custo-benefício muito melhor. Então eles são muito competitivos, eles são muito agressivos, e as máquinas, os equipamentos chineses hoje basicamente vieram para qualquer setor, segmento, com entrega e qualidade tal qual marcas renomadas aí que a gente tem no mercado. Isso é importante porque custo-benefício traz competitividade e é o que todo empresário busca, né? O que toda pessoa que quer crescer, o empreendedor, precisa, na verdade, buscar, né, Marcelo? Nesse universo hoje que a tecnologia eliminou barreiras, toda empresa vive um desafio diário de redução de custos, de entrega, de mais performance, e aí cabe a cada empreendedor identificar e trazer aquela tecnologia, máquina ou equipamento que resolva o problema deles. Que vai lhe atender. Né? Isso. Trazendo até mesmo essa mesma perspectiva que eu comentava de uma empresa que eu visitei ontem, o empreendedor relatava, e ele já faz esse processo, esse intercâmbio chinês. Tem peças que ele relatou que ele conseguiu reduzir em 1/3 o custo, mantendo a mesma qualidade. Com o mesmo resultado para o cliente dele. O mesmo resultado para o cliente, a mesma entrega, a mesma durabilidade, a mesma operação, mas conseguindo competir com a internet, conseguindo competir aí com os vários players que existem hoje no mercado. Com o meu amigo Marcelo, o povo às vezes fica... Olha, eu gosto de falar de coisa polêmica mesmo. O negócio é que quanto maior o barraco, mais feliz eu fico, né? Estão perguntando se essa entrevista tem a ver com política. Estão questionando aqui, pedindo para falar contigo sobre questões abordando o trabalho escravo, que falam, diz aqui. Pergunta para eles sobre o trabalho escravo que falam do povo lá da China. Aquilo, fulano disse... Para mim, né? Pelo menos aqui está perguntando. Dura é quando afirma, né, Marcelo? Bom, a experiência que eu tive em loco na China, a visita, né, os processos que nós tivemos em loco, não se identificou nada neste contexto. O que nós temos, vamos assim dizer, totalmente diferente China-Brasil, os modelos, é que lá os trabalhadores têm liberdade de negociar os ganhos direto com as empresas. Não tem uma CLT como nós estamos amarrados aqui. Não há uma CLT na perspectiva que nós temos aqui do Brasil. Então, lá, a operação deles basicamente funciona de segunda a segunda. 24 horas por dia, são remunerados em muitos dos casos. Por cada hora de trabalho. Eles são remunerados por hora de trabalho, são remunerados fundamentalmente por produção. Então é uma perspectiva diferente. E andando pela China, andando pelas várias regiões onde nós tivemos, o que eu posso dizer em todas as visitas que eu fiz lá
é que, inclusive, os níveis de segurança, os níveis de entrega das empresas por trabalhadores, e muitas vezes supera o nível brasileiro. Qualidade de vida, né? A qualidade de vida, o nível de entrega, todo o sistema de mobilidade deles é muito superior ao Brasil. Né? Temos o que aprender, na verdade, né? Cada um vai adotar aquilo que acha conveniente, né, Márcio? A dica ou o processo que eu sempre falo, olha, visite a China, observe o modelo. Questões, por exemplo, que nós vimos lá em muitas empresas, né? Um exemplo. Hoje no Brasil, quando você fala de fazer uma reunião numa empresa, em geral você senta, você conversa, você, né, você tem um momento ali longo, um diálogo longo. Reuniões na China costumam ser de 10 a 15 minutos, de pé, todo mundo se reúne de pé, em 10 a 15 minutos se delibera e as coisas voltam para os respectivos departamentos. É diferente. O nível de disciplina deles, eu diria o nível de disciplina deles, para a maioria, né, dos ambientes, ele se aproxima, eu vou usar o termo, de um nível militar. Mas não é algo que é ruim para eles, porque essa disciplina permite que eles alcancem os resultados que eles alcançam. Perfeito. Então, todas as visitas, e nós visitamos lá na oportunidade, eu fiquei um mês lá, visitei 30, 40 empresas dentro do próprio contexto do curso, né, que eu estava fazendo, e eles têm um nível de excelência de entrega absurdo. O processo é todo disciplinado, é tudo baseado em processo. Que legal. Importante, isso é uma possibilidade que o que a gente está falando, porque vocês estão organizando uma ida para lá, para quem tem esse interesse, obviamente, não é? E conhecimento, trazer conhecimento para, de repente, aplicar. Esse é o objetivo. O objetivo é permitir que os participantes desta expedição, desta missão, acessem empresas, seja sob a ótica de importar ou de exportar, porque é um caminho de mão dupla. Sim. Então, nós podemos ter, conforme o grupo da missão, uma condição voltada para importação, seja de máquinas, equipamentos, tecnologia, ou de exportação dos produtos que nós temos. E também os chineses normalmente são muito abertos nesta perspectiva, eles compartilham os modelos de gestão deles. Uma questão que eu vivenciei lá e que é muito latente, toda empresa tem um auditório que é sala de aula e é onde ela recebe os visitantes, é onde ela treina o seu pessoal. Diferente, talvez, um pouquinho do modelo brasileiro, o treinamento deles lá é uma obrigação recorrente e diária. Então, eles fazem do treinamento a ferramenta do ganho de produtividade que eles entregam, que muitas vezes nós negligenciamos. Aqui no Brasil. No Brasil. E que normalmente quem tende a ir para lá tende a trazer este bom comportamento, ou esta boa vivência, porque lá é uma comprovação de um laboratório que faz parte do resultado que eles possuem hoje. Muito bem. Em respeito aos ouvintes aqui, né? A gente respeita todas as posições, né? Só registrando. Tem pessoa aqui dizendo que na China a população 90% tem casa própria, tem porque trabalha, né? Tem as coisas porque trabalha. Outra pessoa já falou aqui de uma situação de um gerente de origem chinesa que teria agredido um trabalhador aqui no Brasil, me parece que numa fábrica lá no Rio Grande do Sul, não, Minas Gerais, Pouso Alegre. Enfim, situações pontuais que não tem a ver, talvez tenha alguma coisa de cultural, não é? Mas que é pior do que o machismo, né? Que a gente vive aqui nesse país, que é cultural, né? Muito, extremamente, na minha visão pessoal. Eu sou, né, da linha que a legislação precisa ser seguida, a legalidade precisa ser seguida. E o Brasil está muito bem servido, digamos, em termos de legislação nesse sentido, né, Marcelo? O Brasil é muito bem servido e, no entendimento, veio para o Brasil, segue a cultura do Brasil. Precisa seguir a legislação do Brasil. Se não for, vai ser penalizado de alguma forma. Não cumpriu que... assuma os custos da lei. Exato. Lá, culturalmente falando, e o que às vezes porque eu vivi isso lá, o que às vezes a gente acha que é pressão aqui, para eles lá é normal. Porque culturalmente é diferente. A cultura é diferente, né? Então, naturalmente, precisa de alguma adaptação, trazendo para o Brasil, não é talvez
ipsilite aplicável, mas é uma experiência que permite uma avaliação do modelo mental que a gente possui. E conhecimento, né? Sempre bem-vindo. A minha visão, né? A gente faz o filtro para tudo, tem que fazer. Tem que ter base também para fazer o filtro. O conhecimento, ele vai permitir esse filtro, vai permitir essa avaliação. Sim. E uma questão que, vamos assim dizer, não dá para nós negligenciarmos, a gente tem uma opção de adaptar-se, de se antecipar às mudanças ou de ser atropelado por elas. É verdade. Basicamente é esse o contexto. Ou a gente se adapta ou a gente é atropelado em muitas situações, porque elas vão ser inevitáveis. Muito bem. Então, por exemplo, se a gente fala de inteligência artificial, vai gerar muito desemprego. Fato, muitas questões que são rotinas, são repetitivas, vão ser substituídas por tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, quem se adapta vai estar empregado, vai crescer no mercado. É isso aí. E visitar, e aí a gente acabou escolhendo a China, né, por todo esse conjunto que a China vem trazendo para o mundo, ela é uma experiência que vai trazer para aqueles que estiverem conosco novos ares, nova mentalidade, novas reflexões ali sobre oportunidades que podem ser criadas ou utilizadas. Perfeito, Marcelo. Obrigada. Eu preciso encerrar contigo, já até Rede TV já segue lá com o Sorriso Acontece, né? E a TV Cidade Verde. Mas então o convite é para quem tem interesse nesta pauta participar do café. O 6º Café com o Empresário, no próximo dia 30, começando bem o pós-feriado, né? No dia 30, a partir das 7h30 da manhã, ali na Associação Comercial. É um evento gratuito, aberto ao empresariado sorrisense. É um momento de discussão, é um momento de conversa. Então, você que nos ouve, venha conosco. Lá a gente vai poder tirar toda e qualquer dúvida de quem tiver interesse em conhecer essa construção, conhecer o procedimento, né, de participar, ou mesmo de não participar, mas de tirar dúvidas sobre a China, né, porque nós temos parceiros que estão lá dentro da China, que vivem lá e que podem fazer esse câmbio com a gente. Perfeito. Obrigada, Marcelo. Volte mais contar do mundo pra gente. Sempre é bom. Obrigado.